Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, dia 19 de dezembro de 2025. 19 de dezembro. Já está chegando o Natal. Vem, está chegando o Natal. É uma data bonita e uma data triste, né? Que a gente que tem família, a gente tem tantas lembranças boas, né? Lembranças dos nossos avós, mãe, pai, né? E a gente criança, aquela coisa toda dos preparativos para o Natal. Eu lembro, sim, na minha cidade, né? Monte Azul. Ai, como era bom, meu Deus. A minha avó era uma incentivadora, assim, dessas festas. Então, é uma festa de família, né, Cirlei? É uma festa de família, né? Um trem que traz uma lembrança, assim, pra gente, uma saudade, né? Mas é bom, a gente relembrar todo ano o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Apesar de na Bíblia não tem falando que é essa data, mas é uma data que o mundo inteiro fica sabendo de Jesus, né? Todo mundo é essa data e a data da paixão, né? São duas datas bem evangelísticas, são duas datas que as pessoas param para ouvir, né? E é maravilhoso isso. Então, nós vamos orar agora, nossa primeira oração, fazer essa oração, e vamos dar sequência aí a este momento tão precioso de oração junto aos irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós te bendizemos, Senhor, exaltamos o teu nome, rendemos toda adoração e todo louvor a ti, Senhor, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de louvor, de adoração. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai amado. Oh Deus, como diz lá em Isaías 9:6, né? É, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Oh, que maravilha, Senhor. Que maravilha poder te conhecer. Que maravilha poder andar com o Senhor. Oh Deus, como é bom, como é maravilhoso. Ah, se as pessoas soubessem como é maravilhoso, Senhor, andar contigo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter enviado seu filho Jesus. Obrigado que através de Jesus Cristo somos salvos e um dia vamos morar lá no céu. Senhor, toca, Senhor, nossos corações cada vez mais. Que possamos, Senhor, fazer tua obra aqui na terra, levar tua mensagem. Que sejamos cheios do teu Espírito, Deus, e obedientes à tua palavra, Senhor. Dá-nos, ó Deus, fé. Fé, nem que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas que tenhamos fé e cada vez mais busquemos a tua presença, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, suas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai. Em especial, peço agora pela Ruama, Senhor. O Senhor esteja ali com ela. Ela já vai para a sala de cirurgia fazer a, a cesárea, Deus. E logo, logo teremos aqui, Senhor, o José e o Rafael. Oh, que bênção. Que o Senhor continue a vida dessa família, Senhor. Continue a cuidar dessa família, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvamos e exaltamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Evandro. Amém. Que bom, né, gente? Que coisa maravilhosa. Hoje eu voltei em Lucas. Eu voltei lá em Lucas 1:26 a 56, né, onde fala sobre a anunciação de Maria, né, quando o anjo anuncia a Maria que ela estaria grávida, que ela receberia o, o Filho de Deus, né? E é uma passagem tão bonita, tão, tão cheia de detalhes, né? Tão maravilhosa, né? Então, essa reflexão sobre Lucas, a Anunciação, né? Ela fala, né, da aceitação humilde e corajosa da vontade de Deus por Maria, né? Ela diz, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E Deus fala aos nossos corações, Deus nos mostra, né,
tantas coisas e muitas vezes a gente tapa nossos ouvidos, fechamos nossos olhos, não queremos saber e Deus está ali falando. E quando a gente olha para Maria nessa passagem, né? Essa passagem que simboliza assim a entrega total, né? A superação do medo e a abertura, né? Do poder transformador do Espírito Santo. E essa passagem mostra, né? Que a lógica de Deus é diferente da nossa, né? A lógica de Deus é inverter o mundo, usando os pequenos, assim como usou Maria, né? Para grandes feitos. Ele não usa grandes pessoas, mas pessoas pequenas, gente ali simples, né? E mostra, então, através disso, a sua graça. E a graça do Senhor nos enche de Deus, né? É maravilhosa essa passagem, né? Que mostra a abertura do caminho para a vinda do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. É tudo tão maravilhoso, é tudo tão grande, né? E eu fico imaginando Maria, aquela jovenzinha que não era casada e de repente, né, ela faz essa pergunta assim: mas como? Como? Como é que eu vou ficar grávida se eu não conheço homem algum, né? E não era uma pergunta de dúvida, mas uma pergunta assim de querer entender aquilo, né? E ela recebeu aquilo, né? Então, vamos ver o cenário, né? Vamos ver o cenário, né? O anjo Gabriel é enviado por Deus a Nazaré, a uma jovem virgem chamada Maria, prometida a José. Aí esse anjo aparece e fala: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí Maria fica ali perturbada, né? Aquele anjo, imagina, né? Tudo aquilo acontecendo, né? E aí o anjo vê que ela está perturbada, que ela fica nervosa e tal, ele fala assim: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Oh, que coisa maravilhosa, né? Você conceberá e dará luz a um filho que será chamado Jesus, o Filho do Altíssimo, que reinará para sempre. Olha que coisa maravilhosa. E Deus está falando conosco hoje. Alegra-te, meu irmão. Olha, Deus tem uma missão para você. Você vai às nações, vai levar a mensagem de Salvador. Alegra-te, irmão. Olha, Deus tem uma missão para você. Você vai ser professor de escola bíblica dominical. Alegra-te, irmão. Deus tem. Não é assim? E muitas vezes, ó, a pessoa não quer saber, mas a Maria, ela escolheu a melhor parte: obedecer. Obedecer. Então, nós vamos falar, vamos orar agora. Então, vou começar com você, Celê, que você está aqui na minha telinha, sobre fé e obediência, né? Precisamos ter fé e obediência. Tantos irmãos por aí, né? Engordando, se enchendo da palavra e não está transbordando essa palavra. E são irmãos lagoas, né? Que só vai retendo, retendo, retendo. Aí no fundo o que, que sobra? Lama e lodo. Nós temos que ser rios, rio para levar a mensagem. Fé e obediência. Vamos orar com você, meu irmão, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, já nessa manhã gostosa, papai, fresquinha, pela tua bondade, por tua misericórdia, que se renovam cada manhã, a cada dia, a cada momento, Deus. E, e nós queremos, ó Deus, expressar esse reconhecimento, expressar, ó Deus, a nossa gratidão e te louvarmos, te glorificarmos, darmos glória ao teu nome, ó Deus. Oh, quão maravilhoso é o Senhor, ó Deus. Quão maravilhoso, porque o Senhor nos amou de tal maneira, papai, que o Senhor deu o seu único filho, para que, vindo ao mundo, fazendo carne como homem, se desvestindo de toda a divindade, pai, se fazendo como nós, embora sem pecado, ó Deus, para nos salvar, para nos remir, remir os nossos pecados, pagar as nossas dívidas, ó Deus. Oh, Deus, que maravilha! Que bênção, Deus, que esse reconhecimento possa habitar, explodir em nosso coração, que possa preencher todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, ó Deus.
Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor aprove, através dos profetas, prometer o Messias, prometer o renovo. E o Senhor é Deus, não é homem que, que mente, que se esquece. Pode passar todo o tempo nosso, mas o Senhor não se esquece. E na plenitude dos tempos, como diz a tua palavra, o Senhor cumpriu. Jesus veio ao mundo e nos trouxe esperança, ó Deus. Nos trouxe a única chance de sairmos do caos desse mundo caído, Pai. Caído. Que estávamos mortos, Papai, nossos pecados, como diz Paulo, nossos pecados e delitos. O Senhor nos trouxe vida em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor escolheu Maria. Não que seja melhor que as outras mulheres, mas ela é um símbolo de obediência, ó Deus. É difícil nós pensarmos, papai, as circunstâncias de uma menina jovem, de um adolescente jovem, e de repente, papai, receber a visita do seu anjo e e ter o conhecimento de que ela estaria grávida, virgem, e em seu ventre, como José e Rafael aí da Ruama, está para nascer. Também no ventre de Maria ela acolheu esse Deus, homem. Oh Deus, não há palavras para descrever essa obediência de Maria contra tudo, contra a cultura da época, contra o medo de ser apedrejada, contra, Pai, a todos os costumes, toda a tradição. E uma jovem menina, papai, jovem adolescente, fez-se grávida. Ela teve fé, ela confiou, ela ouviu o Senhor. E o Senhor falou naquela época e fala ainda hoje. E estamos para comemorar, embora, como diz o pastor Evandro, certamente não é no mês de dezembro. Mas o que interessa, papai, é o fato. E esse fato o Senhor trouxe ao mundo que é através da fé que vem do Senhor, através da obediência que vem do Senhor, essa, essa menina, pai, essa jovem, obedeceu e disse: sim, faça em mim a tua vontade. Que possamos aprender com Maria, papai, a ouvirmos a tua palavra e dizermos: sim, faça em nós a tua vontade, que certamente, como sempre falamos aqui, é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado. Que as nossas mentes se voltem nesses dias, não para festas, não para panetones, não para churrascos, mas para essa bênção inaudita, ó Deus, tão maravilhosa desse menino Deus vir ao mundo para nos salvar. Muito obrigado. Nós novamente damos glória, louvamos o teu santo nome, levamos o teu santo nome, Jesus, nosso Salvador, nosso Remidor. Oh Deus, que maravilha! Nosso coração se enche de regozijo, de alegria, de contentamento por essa oportunidade, grande graça que o Senhor trouxe ao mundo e às nossas vidas. Em teu nome, Jesus, é que oramos. Amém, Senhor. Amém, Amém, amém. Glória a beleza. Deus. Amém. E nós vemos aí, né, a obediência de Maria. Ela disse sim, né? Ela disse sim. Diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Está lá em Lucas 1:38. Então nós vemos aqui que a entrega de Maria foi total e livre ao plano de Deus. Ela se entregou e vamos lá, né? Nós vemos muitas passagens bíblicas a respeito de fé, que a fé, ela não, você não tem que ficar perguntando por quê, quando e onde, né? Você vai, você coloca o pé. Eu me lembro quando o pastor Alain me chamou para voltar para Uberlândia, né? Ele falou assim: dá um passo de fé, vem aqui, vamos conversar. Então, né? Porque a gente fica assim, de repente você recebe né? Você dá aquele choque, aí depois as coisas começam a planar ali e você começa a entender. Que a gente possa buscar isso,
né? Porque Deus está falando o tempo todo, Ele está falando, o tempo todo Ele está mostrando, o tempo todo a gente tem que se antenar a Ele, né? Calar o barulho do mundo e ouvir somente Deus, porque enquanto a gente está ouvindo os ruídos do mundo, você não consegue ouvir Deus, e Deus está falando, Ele fala ali, ó, no silêncio, né? Na calmaria. Então Deus está ali falando, nos mostrando. Então nós vamos orar agora nessa questão de buscar o que Deus tem para a vida de cada um de nós. Deus, o que que o Senhor quer de mim? Deus, o que que o Senhor tem para mim? E aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero fazer. Eu quero, como Maria, obedecer, me entregar e fazer, e que faça-se em mim segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Então, colocar nossa vida diante de Deus e deixar que Ele haja, porque Ele é Deus. Genivaldo, meu irmão, vamos orar com você agora nesse sentido? Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é assim que diz a palavra? Então, que a gente não fique perguntando, não tenha dúvida de nada. Deus te chamou, Deus falou, e é isso aí. Então, vamos orar com você, meu irmão, em nome de Jesus, para que a gente tenha esse discernimento. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã gostosa, que o Senhor nos deu mais um pouco de vida, Senhor. O Senhor nos deu mais outro amanhecer, o Senhor renovou as nossas forças, as nossas vidas, tirou o nosso corpo da cama, Senhor Deus. E eu te agradeço por tudo isso. Senhor, mas diante de tudo, eu quero me apresentar ao Senhor, mesmo sendo pecador, o Senhor me conhece, mas eu peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas e que o Senhor, Pai, me visite, me auxilia, me ajuda, Pai, aonde às vezes eu peco por fazer errado, mas eu te peço, Senhor, que no meu coração tenha a confiança do Espírito Santo que reges em mim e que eu seja, Senhor, uma pessoa que ouve o Senhor com paciência, fico ali no meu canto e que o Senhor vem com o Espírito Santo e me fala, Senhor, o que que o Senhor deseja que eu faça para as pessoas, Senhor. Porque para o Senhor eu não preciso de fazer nada, mas eu preciso fazer para as pessoas, assim diz o Senhor. Então eu te peço, Pai, que o Senhor me ajude, Pai, a moldar o meu coração para transmitir o verdadeiro Evangelho. E as pessoas, se ao chegar até mim, elas sintam verdadeiramente a presença do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, Senhor. Espalhar por essa terra, por todas as pessoas, na nossa cidade, no trânsito, num posto de combustível. É o que a gente precisa, Senhor, seja onde estivermos, mas que a presença do Senhor em nós seja impactante, Senhor, para que possamos transmitir a verdadeira mensagem do Cristo Jesus, que nesse final de ano vamos celebrar com alegria, com amor, porque o Senhor deseja que o amor reine, Pai. Então, que o Senhor nos ajude, Pai, a amar ao próximo e amar também, Papai, o Espírito Santo, principalmente, porque é Ele quem dirige as nossas vidas, mesmo nas dificuldades, através de Jesus. Então, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Amém. Amém. Genivaldo. Glória a Deus. Amém. Kátia, minha irmã, vamos orar com você agora. Nós vimos nessa passagem também o poder do Espírito Santo, né? A resposta do anjo revela essa ação sobrenatural, né? O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Tá lá em Lucas 1:35. E nós vemos que essa concepção ela não é humana, não é.
mas é uma obra de Deus, né? Tornando Jesus o Filho Santo de Deus. Uma obra espiritual, uma concepção não humana. Então, Kátia, você pode fazer essa oração, pedir para que o Espírito Santo, cada dia mais e mais, nos revele, nos encha com seu amor e que possamos testemunhar de Jesus, fazer a obra redentora, essa obra redentora que ele fez na terra, que a gente possa levar essa obra redentora dele para as pessoas conhecer Jesus, conhecer através de nossas vidas, né? Somos cartas vivas, né? Assim que diz a palavra. Somos cartas vivas, então nós temos que levar essa mensagem e pedir ao Espírito Santo que nos encha cada dia mais e mais para que possamos testemunhar dele, de Jesus, falar do amor de Deus, falar de tudo aquilo que vem do trono da graça de Deus às pessoas que precisam conhecê-lo. Você pode fazer essa oração, Kátia? Amém. Bom dia, posso? Bom dia. Então vamos orar com você, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo nome, Jesus, nessa manhã. Glorificar ao Senhor, Pai, com meu coração agradecido, porque primeiramente a gente acordou nesse dia, Jesus. E juntos aqui, Pai, com os meus irmãos, ó Pai, nós estamos buscando ao Senhor a melhor parte, que é o Senhor, Pai, na nossa vida. Muito obrigada, Jesus, por mais um dia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me apresentar ao Senhor, Pai, pedir perdão, Senhor, por tantas faltas, tantas fraquezas, Jesus, pela correria, Senhor, do nosso dia a dia, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, no nosso dia a dia, a buscar mais o Senhor, a parar, Jesus, para ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha, Senhor, nesse dia, Pai, nos despertar para isso, Pai. Que a cada dia mais, Senhor, o nosso coração tem essa fome, essa sede, Pai, de buscar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, como Maria fez, Jesus. Senhor, com coração simples, com coração humilde. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a obedecer aquilo que o Senhor tem, Senhor, requerido de cada um de nós. Senhor, que o Senhor nos dê ouvidos espirituais para ouvir, Pai, mente de Cristo. Que o Senhor ligue a nossa mente ao trono da Tua graça, Jesus. Acalma a nossa mente nesse dia. Que a nossa mente, Pai, possa ser cheia, Pai, daquilo que é do coração do Senhor, do trono da graça do Senhor para nós. Senhor, para que possamos, ó Pai, como o pastor Evandro diz, Pai, ser cartas vivas do Senhor na face dessa terra. Que as pessoas, ó Pai, possam olhar para nós e nos ler, Pai, como uma carta escrita pelas mãos do Senhor. Mesmo, Pai, sendo tão falhos, errantes, ó Pai, como nós somos, mas com a ajuda do Teu Santo Espírito nós conseguimos. Então nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, toma a nossa mente, toma o nosso coração cativo a Ti, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a buscar mais ao Senhor, nos ajuda, Senhor, a parar para ouvir a Tua voz, a Tua direção, a guia do Senhor para cada um de nós. Senhor, dá-nos, ó Pai, revelação do céu, Pai. Nos revela, Pai, aquilo que está no coração de Deus, do Pai para nós, para cada um de nós, porque que possamos, ó Pai, nessa terra, Pai, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero apresentar a cada um de nós, aqueles que ainda vão ouvir esse dia de oração, Pai. Que o Senhor nos ajude nesse dia. Senhor, guie os nossos passos, ó Pai, pelas veredas da justiça do Senhor, por amor do Teu nome. Porque assim, Senhor, nós vamos errar menos, ó Pai, na face dessa terra. E nós seremos essas cartas vivas, ó Pai, para o nosso próximo. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Amém, Tati. Amém. Glória a Deus. Amém. Ana Paula Magalhães, você pode fazer a oração agora? Nós vamos orar, Ana Paula, se você puder, sobre servir a Deus. Assim como Maria, nós somos chamados para ser servos do Deus Altíssimo. E não apenas só dizendo Senhor, 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 mas fazendo a vontade de Deus, né? Como eu disse aqui um pouquinho antes, nós não podemos ser lagoa, nós temos que ser rio, né?
A lagoa, ela acumula no fundo muita lama, muito lodo, porque ela não distribui, né? Ela fica ali. E a gente tem que Isso. distribuir, né, Ana Paula? A gente tem que fazer. Deus nos chama e a gente tem que falar: Eis-me aqui, Senhor, usa-me, né? Tem até uma Sim, canção que fala isso, né? Usa-me, Senhor. Então, Ana Paula, vamos orar com você, minha irmã, sobre isso, sobre sim, servir a Deus com alegria, estarmos prontos, né? Quando Deus chamar, ó, eis-me aqui. Vamos lá. Então, vamos orar com você, minha combinado, irmã. combinado. Vamos orar. Oh Deus, que privilégio, Pai, estarmos aqui nessa semana com o Senhor, começando nosso dia aqui juntos e meditarmos, apesar da correria, das demandas. Eu tô com uma lista enorme para hoje, eu acredito que meus irmãos também. Mas escolhermos, Deus, estar aqui e aprender e meditar e entender que esse é um momento importante e que a gente deve começar o dia dessa maneira. Pai, então eu quero agora colocar diante do Senhor o que foi solicitado aqui pelo Evandro, Pai. Que a gente se disponha, Deus, porque, Pai, não será fácil. O Senhor nos chama, mas nós temos outras coisas no nosso coração muitas vezes. A gente tem outras demandas, às vezes até válidas, de família, de trabalho, demandas necessárias, mas Deus, como também já foi dito, nos ajuda a escolher a melhor parte, Pai. Deus, porque não é fácil, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de conforto nosso, vai ter que abrir mão de repente estar com uma pessoa que a gente gostaria, mas no entendimento de que a obra, o trabalho, estar com o Senhor e, acima de tudo, obedecer é mais importante, Pai. E isso é contra natural para o nosso coração. Então nos ajuda, Deus. Estou aqui hoje de manhã te pedindo junto com os meus irmãos. Nos ajuda a identificar a voz do Senhor, mas acima de tudo, a nos movermos em direção a ela, a obedecer, a nos dispor. E isso vai custar, a gente já entende que vai custar, mas que a gente pague, Senhor, esse custo, que a gente arque com isso, no entendimento de que isso é prioridade nossa na terra. No entendimento de que isso é importante. E que a gente seja como Maria, Deus, que já foi dito aqui, que perguntou, mas como? E o Senhor falou, e ela disse, então que seja feito como o Senhor disse. Pai, nós estamos aqui hoje, Pai, eu quero dizer que seja feito como o Senhor está dizendo. Nos ajuda, nos dá esse coração disposto, Pai. Primeiro, a reconhecer, e segundo, e mais importante, a nos movermos em direção à obediência. Obrigado por esse privilégio novamente estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Ana. Amém, Ana Paula. Glória a Deus, glória a Deus. E eu fico imaginando Maria, né, de certo modo, ela, naquele momento, ela teve medo, né? Tudo aquilo novo, diferente acontecendo, né? Eu me lembro que um dia, até já contei isso, orando no meu quarto, e eu senti a presença de Deus ali tão forte, um anjo. Eu sei que ele era muito grande, a mão dele era muito grande, ele segurou minha mão. E foi maravilhoso aquilo. É assustador e ao mesmo tempo é maravilhoso, né? É uma mistura de sentimentos, de. Então eu fico imaginando a Maria, né? Naquele momento, né? Então nós vamos orar agora, pedir a Deus, né? Que nós superemos os medos, né? Imagina você chamado para ir para a Mongólia, você chamado para ir para a França, você chamado, né, sair da sua parentela, sair do meio que você vive desde criança, ir para um lugar diferente, né? Surge as dúvidas, como será isso, né? Será que eu vou conseguir? Mas nós temos que ter a coragem de irmos, a coragem de dar o primeiro passo, porque aí Deus vai abrindo a estrada. Deus vai abrindo o mar, né? Mas precisamos ter essa coragem, nós temos que superar o medo, esse medo do novo, do diferente, né? E a Maria superou, ela foi além, ela deu a luz ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Saulinho, meu querido, você pode fazer essa oração agora, em nome de Jesus?
Bom Orar dia, meu sobre. caro Evandro, irmãos. Bom dia. Orar, Saulinho, sobre isso, sobre superarmos os medos, né? Que quando Deus nos chama, muitas vezes temos medo. A primeira coisa é, será, né? Ah, precisamos superar isso, deixar de lado, porque Deus está no comando, Ele está nos indicando o caminho, assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele faz ao longo da história, muitas histórias que a gente conhece da Bíblia, né? A pessoa confiou e foi, né? Então, para superarmos isso, né, Saulinho? Vamos orar com você, meu irmão? Amém, amém. Amém, Senhor. Muito obrigado por essa manhã de oração aqui junto com os meus irmãos, Deus. Obrigado pelo bom privilégio que a gente tem, como foi já orado e lido e partilhado aqui, Senhor, de termos o Senhor nas nossas vidas, Pai. E isso nos dá uma esperança que não nos decepciona, Pai. E é diante dessa esperança que eu oro por os desafios que nós enfrentamos aqui para obedecer ao Senhor, para poder viver os seus propósitos, que muitas vezes é atravessado pelo medo, pela incerteza, pela dúvida, pela insegurança. Eu mesmo, Senhor, em alguns momentos me vejo assim, confesso, como às vezes o medo, Senhor, a incerteza, um senso de insegurança atravessa a minha mente e duela contra a minha fé, Senhor. Mas nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, eu te peço, vem sobre nós, Senhor, e nos ajude, Pai, a entender que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que o verdadeiro amor, ele nos envolve e ele fortalece as nossas vidas para viver esse bom propósito divino, Senhor. Pai, que a tua presença, que a tua voz possa vir ao nosso encontro, Deus. E tudo aquilo que tem resistido à fé, Senhor, resistido à, à tua vontade, Deus, dentro de nós. Pai, que isso seja dissolvido, Pai. Eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus. E que verdades absolutas e que essa esperança maior em quem tu és, na tua pessoa, Senhor, que isso possa inundar os nossos corações, Deus. Que o desejo, ou como diz Salomão, o anseio pela eternidade, Pai, possa mobilizar as nossas vidas, Deus, custe o que custar, Senhor. E que essa noção de medo, de incerteza, Pai, vá dando espaço para aquilo que é eterno. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Saulinho. Glória a Deus, amém. Alissa, minha irmã, você pode orar agora? Nós vamos orar, Posso. amém. Nós vamos orar agora, Alissa, com você, sobre oração e preparação. Então, sobre a vida de oração. A vida de oração prepara o coração para as visitas de Deus em nossas vidas, né? Sejam elas alegres ou difíceis, complicadas ou fáceis, né? Mas uma vida de oração prepara o nosso coração para as visitas de Deus, quando a gente está ligado com Ele, né? E a gente continua. Ontem eu vi uma coisa, eu achei bem legal, né? Se você tem dificuldade com as coisas de Deus, ande com pessoas que andam com Deus e você vai aprender com elas. E é isso mesmo, né? Se você fica longe, você nunca vai aprender, né, Alissa? Então temos que estar sempre em oração e buscando essa preparação para as visitações de Deus em nossas vidas. Então vamos orar com você, minha irmã, sobre essa questão aí, em nome de Jesus. Querido Senhor, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, porque isso viver uma vida de oração juntos, Senhor, é importante para o cristão. Nós te agradecemos e reconhecemos o bom privilégio, Senhor, de andarmos juntos nessa vida de oração e de devagarzinho irmos aquecendo uns aos outros, Senhor. Quando um estiver mais frio, o outro mais quente, e a gente estando juntos, a gente vai fortalecendo uns aos outros na fé, no exemplo, Senhor, nas orações uns pelos outros.
Espírito Santo, é o Senhor quem coloca as orações certas na nossa boca. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a orar. Mais e mais, Senhor, que a gente não venha orar. Desculpa, gente, tá uma barulheira aqui, né? Que a gente não venha orar, Senhor, por questões, por motivos egoístas, mas que a gente venha orar com o coração certo. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Amém. Alissa. Isso aí. Laércio, meu irmão, você está podendo orar agora? Está dirigindo? Está dirigindo, né? Tá bom, beleza. Então vamos lá com você, Bonde. Tá aí quietinho com a sua mamãezinha. Um beijo para ela aí. Deus abençoe a senhora. Bonde, vamos orar agora pelos nossos irmãos, irmãs, né, que estão nesse momento de acolhimento, seja numa cama, seja num hospital, né, mas estão passando por momentos de, de fragilidade, né? Vamos orar pelos irmãos e mais uma vez orar pela Ruama, né? Tá chegando aí José e o Rafael, bênção demais. Então vamos com você, meu irmão, orar, né? Amém. E tô lembrando aqui, né, que Deus usa, né, o, o menor usa aquele mais simples para mostrar a grandeza dele, né? Como Deus é maravilhoso, né? Eu fico assim maravilhado, né? Então Deus é extraordinário mesmo. Vamos orar com você, meu irmão. Vamos sim. O Laércio chegou a parar ali o carro, mas aí vai Ai, ficar para outra, né, Laércio? é isso Isso aí. aí. Bom, graças te damos, nosso Deus, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Graças te damos pelo cuidado do Senhor. Te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é o nosso Pai, nosso papaizinho, o nosso tudo. Não há nada fora do Senhor. Ajuda-nos a entendermos isso, que não há nada fora do Senhor. Não é saúde, não é doença, não é prosperidade ou adversidades, não é a nossa vontade, é a tua vontade. São os teus planos, ó Deus, se desenrolando sobre a vida de cada um. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós é que não entendemos isso. Porque muitas vezes nos afastamos, como a Ana Paula mesmo orou, outros aí já oraram. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos sempre um passo de fé em todas as circunstâncias, nas simples, nas difíceis, nas adversidades. E como já foi orado aí em outras reuniões, quando tudo vai bem, a gente se esquece do Senhor. Perdoa-nos nisso, ó Pai. Agora, quando vai mal, aí é aquela choramingança, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas, ó Deus, nós sabemos que, autorizados por Jesus, teu Filho, nós podemos sim orar, porque o Senhor nos ouve e o Senhor atende, segundo os teus planos, segundo a tua vontade, e tudo para a honra e glória do teu nome, não do nosso, mas do Senhor. Então, ó Pai, nós intercedemos, rogamos e suplicamos em favor dos nossos irmãos aí que estão enfermos. E, ó Deus, expandimos isso para os demais enfermos. E, Senhor, como tem gente doente, os hospitais estão cheios, muito cheios, ó Deus. Então, nós suplicamos ao Senhor, dê um toquezinho da tua presença, desperta a fé nos corações, desperta a esperança, desperta, ó Deus, a vontade de buscar no Senhor a solução para isso, para a terra aqui ou para o céu com o Senhor, mas de buscar a solução no Senhor e descansar no Senhor. E também, ó Deus, oramos em favor das grávidas, né, como a Ruama aí, que já está nas horas ou nos dias aí para nascer os seus filhos.
E assim com ela, representando todas as demais, porque todos os dias temos dezenas de nascimentos, aqui em Uberlândia, aí onde a Ruama está, e pelo mundo afora. E são momentos difíceis para as mulheres. A gente entende isso. A minha esposa já passou por isso, por 2 nascimentos. Os pais se preocupam também. E há todo um mover para que tudo saia bem. Mas sabemos que para sair bem, é tudo no Senhor, é segundo a tua vontade. Então, pedimos ao Pai, abençoe a vida da Ruama, dos bebês, abençoe a equipe que vai assistir ela ali em todos os momentos, ou parto normal, ou cesárea, não importa, mas que a equipe, ó Deus, esteja preparada, instrumentos preparados, todo o aparato que é necessário, e o mais importante, na vida da Ruama, a tua presença, Pai. E assim em todas as demais. E, Senhor, eu também quero orar em favor de uma amiga nossa de trabalho lá também, a Unislene, que ontem teve que colocar stent nas veias ali do coração, mas que ainda está com mais outras 3 veias semi-entupidas, e outros que estão nessa situação. Guarda cada um, ó Deus, e faz em cada um a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E em todas as circunstâncias, independente das circunstâncias, e independente de nós, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque o Senhor é o único merecedor disso. No nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém, 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 isso mesmo. Então, nós fizemos uma reflexão aqui em Lucas 1, 26 a 56. Depois, se você tiver oportunidade, leia, releia, que é uma passagem tão bonita, tão maravilhosa, né? E esse trecho, ele é fundamental para a fé cristã, né? Ela celebra o início da redenção e a figura de Maria, né, como o primeiro, único e maior discípulo que acolheu Jesus em seu ventre, em sua vida, né? Então, que a gente possa acolher Jesus cada dia mais e mais em nossas vidas e levarmos esse Jesus maravilhoso a todas as pessoas que precisam conhecê-lo. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse dia, por esse momento, e que Deus abençoe cada um de vocês aí. Amém, irmãos? Um abraço.